Filipenses 4:8. Vamos lá. Finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O texto bíblico de hoje, ele está nos propondo uma coisa que parece ser impossível. Impossível. A palavra de Deus, ela nos apresenta hoje um nível de excelência que é fora do comum, fora dos padrões normais. Olha, irmãos, com atenção para os princípios. A vida espiritual não é regida por leis. A vida espiritual não é regida por regras. A vida espiritual não é regida por cerimônias, nem por rituais. A vida espiritual é regida por princípios. E olha os princípios estabelecidos neste único versículo da palavra de Deus. Nesse breve texto, irmãos, nós temos pelo menos 6 princípios de Deus para a nossa vida. Se você olhar para o texto, pegar os substantivos do texto, você vai perceber 6 princípios de Deus. Quais sejam, pastor? Verdade, respeito, justiça, pureza, amor e bom testemunho. Pelo menos 6. Tem mais alguns aí, se a gente for garimpar. O que Deus está nos propondo neste versículo, neste único versículo da sua palavra? Deus está propondo um estilo de vida que nos faça viver acima da mediocridade. Foi para isso que Jesus, Romário, morreu naquela cruz. Jesus não morreu naquela cruz, irmãos, para meramente fundar uma nova religião. Salvo melhor entendimento, salvo melhor compreensão, Jesus não morreu naquela cruz para fundar uma nova gama de regras, de cerimoniais, de formalidades. Não. Jesus morreu naquela cruz para que vivêssemos e adotássemos um estilo de vida que nos alçasse, quer dizer, que nos levasse, que nos catapultasse para uma vida acima da mediocridade. O cristianismo, irmãos, está longe de ser essa religião rasteira, superficial, baseada em regrinhas de isso pode, isso não pode, isso você come, isso você não come, isso você veste, isso você não veste, isso você faz, isso você não faz. Essas coisas qualquer pessoa de bom senso sabe. Não dá para vir num culto desse com biquíni, não dá para ir na praia de terno, ou não, irmãos? Qualquer pessoa com bom senso, não precisa ter Deus não. Não precisa ter Deus para saber que numa colação de grau de uma formatura, você não vai pintada como se fosse para a casa da luz vermelha. Todo mundo sabe disso. As pessoas diminuíram o cristianismo para essa religião rasteira, essa religião superficial, de que tem um outdoor, um banner na igreja, dizendo o que pode e o que não se pode fazer. Irmãos, o cristianismo está acima disto, amém? O cristianismo é superior a isso. A morte de Jesus, ele foi o único que verteu o sangue dele até o fim.
E não foi para nós vivermos regrinhas impostas por essa instituição A, pela instituição B, nada disso. Eu quero te falar, Deus te chama hoje para viver uma vida acima da mediocridade. Mediocridade, irmãos, fala do que é banal. Mediocridade fala do que é mediano. Fala do que está simplesmente na média. Vocês percebem, irmãos, que a média, no fim das contas, torna-se algo banal, torna-se algo sem mérito nenhum. Jesus não merece isso de você. Um evangelho rasteiro, um evangelho superficial, um evangelho que não faz você se destacar pela sua espiritualidade com Deus. Jesus não morreu para isso. Por isso, queridão, por isso, queridona, viva acima da mediocridade. A palavra nos convida a isso. A palavra nos chama a isso, João. Há muita gente que se contenta com a média, há muita gente contente, há muita gente satisfeita com uma vida cristã banal, simplória, sem talento, sem criatividade, sem sabor. Não dá uma guinada, não se indigna mais com a falta de oração, com a falta de palavra, não se indigna mais com a falta de caráter no meio dos crentes. Não se indigna mais com a imoralidade no meio da igreja. Tudo se tornou normal, banal, medíocre. A vida de alguns crentes tem sido aquele feijão com arroz, mais ou menos. Só que a palavra de Deus, ela nos chama a viver um evangelho, um estilo de vida acima da mediocridade. Viver acima dos níveis confortáveis nos quais nós estamos. Este nível de conforto é perigoso para a sua vida. Você vive maritalmente com sua namorada, você transa com ela hoje, amanhã, pede perdão domingo, transa quarta-feira de novo, pede perdão e vai vivendo, passa 6 meses, 1 ano, e você se acostuma com isso, com essa vida medíocre. Você conhece o evangelho, você conhece Jesus, você diz que seu nome está escrito no céu, mas o seu estilo de vida é medíocre. E assim com a vida financeira, e assim com as contas que você não paga, e assim com sua vida conjugal, e assim em tudo, irmãos. Jesus disse: os filhos das trevas são mais hábeis em sua própria geração do que os filhos da luz. Jesus merece muito mais. Jesus merece muito mais. Pessoas enterrando seus talentos, pessoas enterrando suas vozes, pessoas enterrando suas lideranças, por causa de argumentos falazes, de gente que não quer viver o verdadeiro cristianismo. Então, irmãos, vamos viver acima da mediocridade. Vamos viver acima da média, vamos voar mais alto, vamos sair desse marasmo espiritual, desse marasmo emocional, desse marasmo até físico no qual você se estacionou. Saia desse lugar, sai da toca, acima da mediocridade. O texto diz aí, olha o que o texto diz: tudo que é verdadeiro, tudo, irmãos, tudo é o quê? Tudo é tudo, não fica nada de fora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que é isso, meu pastor? Isso é viver acima da mediocridade. Isso é viver um cristianismo genuíno. E aí você fica pensando assim: isso é impossível, pastor. E eu vou dizer a você, não é não. Escuta só, a palavra de Deus não está dizendo que você nunca deve pensar algo ruim, ou pensar algo desprezível. Não é isso que a Bíblia está dizendo, de forma alguma.
pensamentos diversos podem passar em sua cabeça, e passam na minha cabeça também. Eu quero dizer, sabe o que, irmãos? Pensamentos ruins passam em nossa cabeça, pensamentos de morte passam em nossa cabeça, pensamentos de crimes, pensamentos libidinosos, pensamentos adúlteros, pensamentos prostitutos, pensamentos avarentos e gananciosos, pensamentos injustos e impuros. Irmãos, pensamentos de ódio passam em nossa cabeça, claro, mas o que o texto está dizendo é que estas atitudes, esses pensamentos não podem ocupar a nossa mente ou o nosso pensamento. Percebe a diferença, irmãos? Vou ilustrar com uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, grande reformador, pai da reforma protestante, lá no século XVI, ele disse assim: Lutero era um homem que convivia com suas crises. Ele disse assim: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. Saia dessa vida mediana, saia dessa vida banal, saia dessa vida sem evangelho. Se você vive assim, e se você se acha cristão vivendo assim, seu cristianismo é sem Cristo, seu cristianismo é sem evangelho, seu cristianismo é apenas mais uma religião nominal, medíocre, sem vida, sem compromisso. Se você vive por religiosidade, irmãos, jamais vai encontrar a verdadeira espiritualidade. Viva acima da mediocridade, igreja. Viva acima da média. Saia desse negócio de mais ou menos. Saia de uma vida conjugal mais ou menos. Saia de uma vida financeira mais ou menos. Saia de uma vida de relacionamentos mais ou menos. Saia de uma vida de amizade opressoras mais ou menos, que te põe para baixo. Jesus te chama, Jesus te convida a viver acima disso, acima da mediocridade, acima da média. 7 não é nota para você. Você tem que ter 8, 8,5, 9, quem sabe um 10 da parte de Deus. Yes, aleluias. Deus está te convidando a voar mais alto. Deus está te convidando a voar nas alturas, nas alturas espirituais. Esse evangelho de mentira, esse evangelho de ódio, esse evangelho de injustiça, esse evangelho de mau testemunho, isso não é evangelho bíblico, isso não é cristianismo com Cristo, isso é cristianismo com a sua religião. Meu Deus, meu Deus, esse cristianismo nominal, irmãos, isso dá nojo. Esse cristianismo banal, rasteiro, sem vida, sem compromisso, esse cristianismo religioso, que cumpre regrinhas de usos, de costumes, regrinhas de isso pode, isso não pode. Deus te chama hoje para viver uma vida de excelência. Deus te chama para viver acima da mediocridade. A aliança que é a raiz da ingratidão. Como é que você está sentindo? Se alguém está... Você está vivendo medíocre? Presta atenção no que Deus está falando. Ouve a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Simbora, minha igreja, simbora, meu povo, em tempos de guerra. Oh, aleluia. Oh, em tempos de guerra. Você parou. De lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape,
cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.